Saber perguntar é uma arte. Saber ouvir é uma bênção. Vocês lembram que falamos do vendedor que tinha 2 bocas e uma orelha? Vender hoje em dia é conhecer o cliente. Então o vendedor tem que saber fazer as perguntas corretas, entender as respostas e conseguir propor a melhor alternativa de solução para o cliente. Eu tive uma situação interessante. O Nelson, dono da empresa, me pediu para acompanhá-lo na entrega de uma proposta que era muito importante para a sua empresa. Quando eu cheguei lá, me mostraram uma proposta de umas 200 páginas. Nelson, estou impressionado, eu disse. Seu pessoal deve ter passado uns 10 dias fazendo o levantamento da situação do cliente para gerar essa proposta. O Nelson me disse que o pessoal dele tinha passado de 6 a 8 horas no cliente. Nelson, sinceramente, isso é impossível. Essa proposta deve estar cheia de adivinhações. Seu pessoal não teve tempo suficiente para identificar tudo isso. Minha recomendação é cancelar a reunião. O Nelson disse que não poderia fazer isso e que confiava no seu pessoal. Bom, lá fomos nós para o cliente, levando as 200 páginas. Chegamos lá e a primeira surpresa foi que a apresentação seria feita no auditório para um grupo de executivos. O pessoal do Nelson não tinha perguntado como seria a reunião de entrega da proposta, não tinha levado uma apresentação em slides e contava apenas com o documento em versão impressa e eletrônica. E foi o que mostraram, o documento eletrônico. Depois de 3 minutos, o diretor da empresa intercedeu. Não estou entendendo sua apresentação. Você está mostrando a situação de algum outro cliente, certo? Isso aí não tem nada a ver com a nossa empresa. Quem passou essas informações para você? Eu, que não tinha nada a ver com o pato, estava morrendo de vergonha e querendo achar um buraquinho para me esconder. Nem preciso contar o resto da trágica história. Vendedor não pode se dar ao luxo de ter vergonha de perguntar. Como dizia minha avó, o vendedor tem que ter muito óleo de peroba, passar na cara de pau e ir à luta. A adivinhação é coisa de cartomante, não de vendedor. Tem clientes e mercados que adoram usar jargões e siglas. O vendedor tem que perguntar, não pode sentir vergonha de não saber. Conheci um vendedor exemplar que usava frases do tipo: muitos dos meus clientes usam a sigla DSS para designar coisas ligeiramente diferentes. O que você exatamente está buscando? E teve um vendedor que me falou que usava feeling. Eu nunca vi vendedor que se desse bem com feelings. O único cara que ganhou dinheiro com isso foi o cantor Maurice Albert. Os clientes têm instinto paternalista e adoram explicar. Quer uma prova disso? Pegue uma caneta e papel e na frente do seu cliente, peça para ele explicar o organograma. Ele vai pegar a caneta e o papel da sua mão e vai começar a desenhar. A propósito, a caixinha com o nome dele vai ser maior do que as demais caixinhas. Dago, então tenho que perguntar para o cliente sobre as dores e necessidades dele? Não, tio Salim. Tem cliente que não gosta de falar que tem um problema, uma dor ou uma necessidade. Talvez o problema tenha sido até mesmo por uma escolha que ele mesmo fez no passado. Então a resposta dele para a sua pergunta seria: não temos problema, está tudo bem. Tem cliente que começa a falar de um monte de necessidades que ele tem, mas que você não tem produtos ou serviços para atendê-lo. Então, o tiro deu em água. Eu conheci um vendedor brilhante chamado Jorge. Ele encantava os clientes, contava histórias e fazia os clientes se abrirem e falarem dos seus problemas, dores e necessidades. Ele começava com umas perguntas básicas sobre a situação atual do cliente, o que o cliente tem atualmente, o que usa, como funciona o que ele tem hoje. Depois, passava para a sessão de contar histórias. Falava de clientes que tinham tido algum tipo de problema ou necessidade que sua empresa tinha solucionado. Tio, o senhor lembra que falamos de criar a necessidade no cliente? Os clientes ouviam as histórias e, se tivessem alguma aderência com o que estava sendo contado, manifestavam interesse, ou perguntando mais detalhes, ou simplesmente mudando o semblante ou postura. O Jorge percebia que ali tinha uma oportunidade. Próxima etapa era identificar o que significava para o cliente ter um problema, dor ou necessidade como aquela. O que ele perdia, o que deixava de ganhar, a percepção junto aos clientes ou executivos da empresa. Daqui, ele conseguia identificar o tamanho do problema, se ele era importante, estratégico, urgente ou catastrófico. Então ele vinha com um golpe fatal. Se eu conseguir entregar um produto que solucione esse problema, o que você e sua empresa ganharão? Daqui ele conseguia identificar como precificar a solução. Vi casos onde o cliente quase disse: se você resolver esse problema, serei grato eternamente. E assim foi. Ele tinha clientes que lhe eram gratos eternamente.
Ele sabia perguntar e ouvir. O Jorge tinha outra característica interessante. De tempos em tempos, ele parava a reunião e falava para o cliente: "Vamos ver o que conversamos até agora." Então, ele fazia uma espécie de resumo do que havia sido conversado até aquele momento. Esse tipo de checagem é parte das boas práticas de vendas consultivas. Quando você faz esse tipo de recapitulação, o cliente registra muito mais do que você está falando, ou seja, aumenta a taxa de absorção das informações. Adicionalmente, é uma excelente chance para saber se o cliente realmente entendeu o que você tinha falado e se você entendeu o que o cliente tinha falado. Tio Salim começou a dar risadas. "Agora eu sei por que você para as nossas aulas de tempos em tempos e pergunta o que nós vimos até agora." "É isso aí, tio Salim. Cada vez que eu faço isto, o senhor tem que pensar em tudo o que foi visto, então estará gravando melhor as informações. Mas vamos voltar ao assunto das perguntas de qualificação. Conheci outro vendedor brilhante, chamado Domingo. Ele desenvolveu um conjunto de 4 perguntas. Na verdade, a teoria dele mapeia com as grandes teorias internacionais, só que ele adaptou de maneira fantástica para a realidade brasileira. Ele chamou sua metodologia de os 4 Qs. Qual a dor, necessidade ou problema? Quanto custa a dor? Qual o tamanho do problema? Quanto o cliente deixa de ganhar por conta da dor ou necessidade? Quem é o decisor ou influenciador? Quando o decisor pretende resolver a dor ou necessidade? Tio, eu montei um formulário de anotações da reunião. Uso o formulário para tomar notas sobre o que está sendo conversado. E para não esquecer de alguma coisa importante, eu coloquei no formulário os campos: situação atual, dor, necessidade ou problema identificado, implicações desta dor ou necessidade para o cliente, benefícios que o cliente teria em usar uma solução como a nossa, quem é o decisor ou influenciador, quando o decisor pretende resolver. É infalível, me ajuda muito durante a reunião de qualificação.